Pai nosso, que estás nos céus. Começamos esta oração não como quem implora por uma esmola, mas como um filho que reconhece a grandeza do seu Pai. Deus sempre nos ensina que a revolução na vida financeira começa na mente. Você não é um devedor, você é um filho de Deus que está temporariamente atravessando um vale. Se você busca saber como sair das dívidas através da oração do Pai Nosso, precisa entender que o primeiro passo não é olhar para o saldo bancário, mas para o trono de Deus. A revelação da paternidade. Pai Nosso. Tudo começa com a palavra Pai. No contexto da libertação financeira, essa palavra é a chave que abre a cela da prisão. O devedor muitas vezes perde a sua identidade. Ele deixa de ser o João ou a Maria para se tornar o inadimplente, o nome sujo, o alvo de cobranças. A dívida tem um peso psicológico que esmaga a dignidade humana. Ela faz você baixar a cabeça, evitar olhares e se sentir um pária na sociedade. Mas quando você diz Pai Nosso, você está reivindicando uma linhagem. Você está dizendo ao universo e ao mundo espiritual que você tem um provedor. O bispo Jadson Santos sempre enfatiza: quem tem pai não passa fome, e quem tem o Pai Celestial não pode viver na miséria. A dívida é um espírito que tenta convencer você de que você está órfão. Ela sussurra no seu ouvido durante a madrugada que você está sozinho, que ninguém vai te ajudar e que o seu fim será a humilhação. Neste primeiro bloco de oração, nós vamos destruir essa mentira. Você não é um escravo tentando barganhar com um senhor cruel. Você é um filho que está voltando para a casa do Pai para tomar posse da sua herança. A prosperidade bíblica começa com o reconhecimento de que Deus é o dono do ouro e da prata. Se Ele é o dono e você é o herdeiro, o bloqueio que impede o fluxo de recursos na sua vida precisa ser removido agora, santificando o nome no meio da crise. Que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Como podemos santificar o nome de Deus quando as contas estão atrasadas e o oficial de justiça bate à porta? Santificar o nome de Deus nas finanças significa não permitir que o nome do Altíssimo seja envergonhado através de sua vida. Quando você vive mergulhado em dívidas, o nome de Deus não é glorificado. Completamente ao contrário. O mundo olha e pergunta: onde está o Deus dele? Por isso, esta oração é um ato de guerra. Nós vamos santificar o nome de Deus declarando que Ele é Jeová Jiré, o Senhor que provê. Santificar o nome dele é crer no impossível. É olhar para uma fatura de crédito que parece uma montanha e declarar que o nome de Jesus é maior do que essa montanha. O bispo Jadson Santos ensina que a fé inteligente não ignora o problema. Ela confronta o problema com a autoridade da palavra. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu entro na Tua presença agora, inspirado pela fé que move montanhas e pela autoridade que emana do Teu altar. Eu não venho diante de Ti com palavras vazias, mas com um coração angustiado que busca a Tua face. Pai, o Senhor sabe o peso que eu tenho carregado. O Senhor conhece as noites em lero, o aperto no peito a cada ligação de número desconhecido e a vergonha que tenta me consumir. Mas hoje eu me levanto como filho. Eu digo: Pai nosso que estás nos céus. Eu reconheço que o teu reino é maior do que qualquer sistema financeiro deste mundo. Eu santifico o teu nome na minha vida. Eu declaro que o teu nome é santo e que a tua santidade não combina com a sujeira da miséria. Eu repreendo agora, em nome de Jesus, todo espírito de escravidão. Eu não nasci para ser cauda, eu nasci para ser cabeça. Senhor, quebra as correntes da mente. Muitas vezes, a dívida é um ciclo vicioso de decisões erradas, ansiedade e falta de visão. Eu peço que o Senhor derrame sobre mim o espírito de sabedoria. Abre os meus olhos para enxergar as saídas que eu não vi até agora. Se há uma porta fechada, que o teu poder a derrube. Se há um nó que ninguém desata, que a tua mão poderosa o desfaça.
Eu santifico o teu nome sobre o meu CPF, sobre o meu CNPJ e sobre a minha conta bancária. Eu me recuso a aceitar que a minha posteridade sofra o que eu estou sofrendo. Eu rompo com as maldições hereditárias de pobreza. Se meus pais foram endividados, se meus avós morreram na miséria, eu decreto que em mim esse ciclo para. O meu nome será santificado através da tua provisão. Eu serei testemunha viva de que o Senhor é o Deus que tira o necessitado do lixo e o faz assentar-se com príncipes. Pai, eu clamo por um milagre imediato. Eu não peço apenas para sobreviver, eu peço para transbordar. Que o teu nome seja exaltado quando as pessoas virem a minha restituição, que elas digam, somente o Deus dele poderia ter feito isso. Eu não aceito mais as migalhas. Eu tomo posse da autoridade de herdeiro. Eu sou filho do rei. E como filho do rei, eu ordeno que todo espírito devorador saia da minha vida agora. Saia dos meus negócios, saia do meu salário, saia da minha mente. Eu estou livre para prosperar, livre para pagar o que devo e livre para viver na plenitude da tua paz. A oração sem ação apenas é um desejo. A fé exige um ponto de contato. Quando o bispo Jadson Santos realiza as grandes concentrações de fé, ele sempre convoca o povo para um ato de entrega e confiança. Hoje, este é o seu ato de fé. Não guarde esta oração apenas para você. A libertação financeira flui através do compartilhamento da bênção. Você está sentindo o peso sair dos seus ombros? Isso é a presença de Deus agindo na sua mente e nas suas emoções. Mas precisamos selar este momento. A vitória sobre as dívidas requer uma postura pública de confiança no altar de Deus. Se esta oração falou ao seu coração e você sente que a sua identidade de filho está sendo restaurada, curta esta mensagem e compartilhe com 3 pessoas que também estão enfrentando desertos financeiros. Ao compartilhar, você está declarando ao mundo espiritual que você crê na provisão mútua. O altar de Deus é o lugar das causas impossíveis. Nós estamos levantando um clamor profético. Escreva seu nome nos comentários para colocá-lo no livro perpétuo da oração das causas impossíveis. Ao colocar seu nome, você está estabelecendo um marco espiritual de que a sua história de dívidas termina hoje e a sua história de prosperidade começa agora. Dando continuidade à nossa poderosa imersão inspirada nos ensinamentos do bispo Jadson Santos, entramos agora no coração da batalha espiritual. Quando Jesus nos ensinou a orar, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ele não estava nos dando uma frase poética, mas uma chave de jurisdição. Ou você governa seu dinheiro, ou o espírito da miséria governará você. Estar endividado é, em última instância, viver sob um governo estrangeiro. O sistema de dívidas deste mundo funciona como o Egito nos tempos de Moisés. Ele exige tijolos sem dar palha. Ele escraviza através dos juros e rouba o tempo que você deveria dedicar à sua família e a Deus. Pedir para que o reino de Deus venha é o mesmo que pedir uma intervenção federal espiritual. É dizer, Senhor, as leis deste mundo estão me esmagando, por isso eu invoco as leis do teu reino. No céu não existe escassez. No céu não existe agiota, busca e apreensão de veículos ou despejo. Quando você ora para que o reino venha, você está pedindo que a realidade do céu invada a sua conta bancária. Muitos cristãos aceitam a dívida como se fosse uma vontade de Deus para ensiná-los algo, mas a vontade de Deus, como o bispo Jadson ensina com autoridade, é boa, perfeita e agradável. Romanos capítulo 12, versículo 2. Deus não precisa te ver na miséria para te ensinar humildade. Ele quer te ver próspero para que você seja um canal de bênção. Seja feita a tua vontade é um clamor de alinhamento. Se a vontade de Deus é que você coma o melhor desta terra, Isaías capítulo 1, versículo 19,
então qualquer situação de penúria é uma anormalidade espiritual. Neste bloco, nós vamos confrontar essa anormalidade. Vamos alinhar a sua realidade terrena, as contas, os boletos, as dívidas acumuladas, com a realidade celestial, a abundância, o fluxo e a paz. Pai nosso, eu me mantenho de pé nesta brecha, com a autoridade que me foi conferida pelo sangue do Cordeiro e pela palavra que ouço através do teu servo, Bispo Jadson Santos. Eu olho para o trono da graça e clamo: venha o teu reino. Eu decreto agora que o governo da escassez perde o poder sobre a minha casa. Eu não aceito mais viver sobre o jugo do medo. Senhor, estabelece a tua jurisdição sobre o meu trabalho e sobre os meus rendimentos. Que o teu reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo se manifeste agora no lugar onde antes havia desespero e confusão. Pai, seja feita a tua vontade. Eu renuncio a todo plano do inimigo para minha falência. Eu anulo no mundo espiritual toda a sentença de destruição financeira que foi lavrada contra mim. Se o inimigo projetou o meu nome no lixo, eu projeto o meu nome no teu altar. Seja feita a tua vontade na terra, nesta terra que eu pisco, nesta cidade onde eu moro, neste banco onde eu tenho conta, assim como ela já é feita no céu. Eu ordeno que todo espírito de Enoque, o espírito que tenta prender os passos, todo espírito devorador e todo espírito de saco furado se retirem da minha vida agora. Em nome de Jesus, eu amarro a entidade espiritual que bloqueia o pagamento dos meus devedores e que impede que as minhas vendas aconteçam. Eu invoco a lei da retribuição divina, que tudo o que me foi roubado pela injustiça e pelos juros abusivos seja restituído 7 vezes mais. Senhor, ensina-me a governar. Dá-me a mente de um governante do teu reino. Eu não quero mais ser escravo do sistema financeiro. Eu quero ser um administrador fiel dos teus recursos. Que a tua vontade se cumpra através de ideias criativas, de insights que valem fortunas e de portas que se abrem de forma sobrenatural. Eu não sou mais um prisioneiro do passado, eu sou um embaixador do teu reino na terra. E um embaixador não passa necessidade, pois ele é sustentado pela fonte do seu rei. Eu recebo agora a unção da clareza. Onde havia trevas na minha administração, que haja luz. Onde havia desorganização, que haja o governo do teu Espírito. Eu selo este clamor declarando que o meu lar é agora território do reino de Deus. A miséria não tem visto de entrada aqui. A dívida está com os dias contados, pois o Rei dos Reis assumiu o comando da minha história. Pai Celeste, eu me coloco diante de Ti neste momento de total entrega. Eu olho para as minhas mãos e muitas vezes vejo pouco. Eu olho para as minhas contas e vejo montanhas. Mas agora eu desvio os meus olhos do problema e os fixo na Tua promessa. Tu és o Deus que alimenta as aves do céu e veste os lírios do campo com mais glória do que Salomão. Quanto mais a mim, Teu Filho, por quem o Teu sangue foi vertido. Eu clamo agora: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Senhor, eu apresento cada boleto, cada carnê, cada fatura de cartão e cada dívida com pessoas ou bancos. Eu não peço apenas o pão da sobrevivência, eu peço o pão da quitação. Eu peço que o Senhor envie agora provisões sobrenaturais. Que o dinheiro que está retido em algum lugar venha para as minhas mãos. Que as portas de emprego que estavam travadas sejam abertas pelo Teu poder. Que os negócios que pareciam mortos ressuscitem agora com uma unção de lucro e prosperidade. Eu repreendo o espírito da falta. Eu expulso da minha mente todo pensamento de escassez que me diz que não vai dar. Eu declaro que o meu Deus suprirá todas as minhas necessidades segundo as suas riquezas em glória. Senhor, dá-me a sabedoria para multiplicar. Onde eu colocar as minhas mãos,
que haja prosperidade, que o meu salário renda, que o meu negócio cresça e que eu tenha ideias que gerem valor e recursos. Pai, eu peço o milagre da multiplicação sobre o que eu já tenho, que os meus poucos recursos sejam suficientes para honrar meus compromissos e ainda sobrar para semear na tua obra e na vida dos necessitados. Eu não quero ser apenas um recebedor, eu quero ser um canal de bênção. Eu decreto que a partir de hoje, a falta sai da minha casa e a fartura entra. O pão da paz, o pão da saúde e o pão da provisão financeira são meus por herança. Eu não vou mais deitar com medo do amanhã. Eu confio que o Senhor já preparou a provisão de cada dia do meu futuro. Eu recebo agora a calma de quem sabe que o Pai é rico e não desampara seus filhos. Em nome de Jesus, eu tomo posse da minha liberdade financeira e da minha mesa farta. O milagre começou e eu já vejo os frutos da minha fé se manifestando. A provisão divina exige que você esteja em movimento. O pão caiu no deserto, mas o povo teve que sair da tenda para colher. Deus enviará a oportunidade, mas você deve estar pronto para agir. Se um pensamento de um novo negócio vier à sua mente após esta oração, não o ignore. Se alguém te procurar com uma proposta, analise com sabedoria. O pão de hoje muitas vezes vem disfarçado de trabalho e esforço abençoado. Não se esqueça, a prosperidade é um hábito espiritual. Ao receber a provisão de hoje, seja grato. A gratidão é o combustível que acelera a próxima multiplicação. Você está saindo do deserto das dívidas e entrando na terra da promessa, onde o pão nunca faltará. Você crê que o pão da sua libertação financeira já foi preparado pelo Pai? Então deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com alguém que hoje não tem o que comer ou como pagar suas contas. Seja você o canal que leva a esperança de que o milagre está a caminho. Nós cremos no poder do acordo espiritual. Quando nomes são apresentados diante do trono, o impossível acontece. Escreva seu nome nos comentários para colocá-lo no livro perpétuo da oração das causas impossíveis. Sua situação financeira pode parecer morta para os homens, mas para Deus, ela é apenas o cenário para um grande milagre. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Muitas pessoas não percebem, mas a falta de perdão é um dos maiores bloqueios para a prosperidade. No original bíblico, a palavra para pecado e dívida muitas vezes se confunde. Quando você retém mágoa de alguém que te deu um prejuízo, ou de alguém que te deve e não pagou, você cria um nó espiritual que impede o seu próprio fluxo. Perdoar não significa dizer que o erro foi certo, significa dizer que você não vai mais permitir que aquela dívida emocional ou financeira prenda o seu futuro. Ao liberar o outro, você se libera para receber o perdão de Deus pelos seus próprios erros administrativos. Este é o momento de limpar o terreno. Se você errou com o dinheiro, se foi imprudente ou se caiu em armadilhas por ganância, o perdão do Pai está disponível para zerar o seu histórico espiritual e te dar um novo começo. Dívida não é apenas um número negativo, é um ataque contra a paz. O mal mencionado na oração refere-se a tudo aquilo que tenta roubar o seu sono e a sua dignidade. O livramento final consiste em pedir a Deus que mude a sua natureza em relação ao dinheiro. Não adianta Deus te dar o milagre da quitação hoje se você cair na tentação de repetir os mesmos hábitos amanhã. O livramento do mal é a blindagem contra o espírito do consumismo, contra as propostas enganosas e contra as ciladas que o inimigo arma para te manter escravizado. Pedir livramento é pedir uma cerca de espinhos ao redor da sua paz, para que nenhum cobrador, nenhum agiota e nenhum sentimento de derrota consiga ultrapassar o limite do seu lar. Senhor Deus, Pai de toda consolação e justiça, eu chego ao final desta oração com a alma lavada e o espírito renovado.
Eu compreendo agora que a minha liberdade financeira está ligada à pureza do meu coração. Por isso, Pai, eu declaro agora: eu perdoo. Eu perdoo cada pessoa que me causou prejuízo. Eu libero cada devedor que hoje não tem condições de me pagar. Eu entrego estas contas nas tuas mãos, pois o Senhor é o meu justo juiz. E da mesma forma eu clamo: perdoa as minhas dívidas, perdoa os meus erros, as minhas negligências e as vezes em que não fui um bom mordomo dos recursos que me destes. Apaga o meu passado de fracassos e escreve uma nova história de honra. Pai, não nos deixes cair em tentação. Livra-me da tentação de querer parecer o que não sou. Livra-me da tentação de gastar o que ainda não ganhei. Dá-me domínio próprio, que é fruto do teu espírito. E, acima de tudo, livra-nos do mal. Livra-me de todo espírito de ruína, de toda inveja que tenta secar a minha fonte e de todo ataque espiritual que visa destruir a minha paz familiar por causa de dinheiro. Eu selo agora a minha vitória. Eu declaro que as correntes caíram. Eu não sou mais um escravo. Eu sou um homem ou mulher livre e em paz. Eu vejo as portas da minha prisão se abrindo e a luz da tua prosperidade iluminando o meu caminho. Eu não caminharei mais sozinho, mas sob a tua proteção constante. O mal não tem mais poder sobre os meus bens, pois eles pertencem ao Senhor. Pois teu, ó Pai, é o reino. Tua é a jurisdição sobre a minha vida. Teu é o poder, a capacidade de fazer o impossível e multiplicar o nada. E tua é a glória. Todo o testemunho da minha virada financeira será para exaltar o teu nome. Eu encerro este clamor com o brado da vitória, crendo que o foi ligado na terra através desta oração já foi ligado no céu. Está feito, está decretado. Eu sou livre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. A palavra amém significa assim seja, ou está feito. Ao terminar esta jornada de 4 blocos, você não é mais a mesma pessoa que começou. Você passou por um processo de restauração de identidade, alinhamento de governo, provisão diária e libertação de cativeiros. A oração do Pai Nosso é o mapa completo. Agora caminhe com a cabeça erguida. O milagre muitas vezes começa no invisível, para depois se manifestar no visível. Mantenha sua fé ativa. Tome atitudes de sabedoria e não aceite mais o jugo da escravidão. Você nasceu para a liberdade que Cristo conquistou por você. Uma jornada tão poderosa quanto esta não pode terminar sem um selo de compromisso. O mundo espiritual observa suas reações. Quando você age, você confirma que crê no que orou. Se você sentiu o poder de Deus nestes 4 blocos e crê que o mal que roubava sua paz foi vencido, curta este vídeo ou post e compartilhe-o com o maior número de pessoas que você conhece. Ao espalhar esta luz, você impede que as trevas da miséria continuem governando a vida daqueles que você ama. Este é o momento decisivo. Nós vamos levar todos os nomes aqui registrados para um momento de intercessão profunda, clamando pela quebra de toda causa impossível. Escreva seu nome agora nos comentários para colocá-lo no livro perpétuo da oração das causas impossíveis. Não deixe esta oportunidade passar. O seu nome registrado aqui é um testemunho de que você decidiu sair do Egito e marchar rumo à Terra Prometida.